Meus amigos, minhas amigas, eu quero, nesta oportunidade, cumprimentar você com a doce e mega paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Temos um versículo da Palavra de Deus, o versículo é o 10 do capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ou seja, a igreja em Colosso, que diz o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meus amigos, nós temos pelo menos 4 verbos principais neste versículo. Nós temos o verbo andar, nós temos o verbo agradar, nós temos o verbo frutificar e nós temos o verbo crescer. 4 verbos importantes neste versículo que nos chamam muito a nossa atenção. E quando Paulo está falando andar, ele fala andar dignamente diante do Senhor. Esse andar não é um andar de qualquer maneira, ao seu bel prazer, aos pensamentos da filosofia, do pensamento do coração humano, não. É andar dignamente. E andar dignamente perante o Senhor é andar em conformidade na direção do Espírito Santo de Deus. E o segundo verbo é agradar, ou seja, agradando-lhe em tudo. Você deve pensar aí no seu coração: será que eu, na minha vida, o que eu tenho feito, o que eu tenho realizado, o que eu tenho procurado na minha vida, está agradando a Deus? Será que a minha vida espiritual é agradável a Deus? Então é momento de você pensar e analisar. Você está agradando ao Senhor? E Paulo está dizendo, agradando-lhe em tudo. Talvez você pense, não, eu agrado nisso, naquilo, mas em certo setor da minha vida, eu tenho certeza que não está agradando a Deus. Mas a recomendação da palavra é agradando em tudo. E o terceiro verbo é frutificando em toda boa obra. Olha que coisa gloriosa. O frutificar, o dar o fruto. E esse fruto é em toda boa obra. Se você observar, não é uma obra desqualificada, não. É uma obra aprovada por Deus. Você tem frutificado? Deus tem agradado o fruto espiritual da tua vida? O que você tem praticado são boas obras ou são más obras? Você tem que pensar. Você precisa analisar muito bem no seu coração. Frutificando em toda boa obra. E o quarto verbo é crescer. E crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, a vida vai dando a sua sequência. Você vai andando em dignidade diante de Deus, você vai agradando ao Senhor, você vai dando fruto do Espírito e com isso você vai se desenvolvendo espiritualmente falando. Você vai crescendo. Crescendo em quê? No conhecimento de Deus. Se você analisar este versículo, ele é altamente esclarecedor. Pense bem, você tem andado dignamente do Senhor? Você tem procurado agradar ao Senhor? Você tem dado frutos agradáveis a Deus? Você tem procurado crescer no conhecimento de Deus? Fique com esse versículo. Se alimente da palavra, ande na presença do Senhor, dê o fruto agradável a Deus, agrade ao Senhor e cresça agradando sempre ao Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.